Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, e o caso de hoje envolve o estranho desaparecimento de uma atriz de Hollywood. O desaparecimento dela gerou várias teorias que vão desde um aborto mal sucedido que ocasionou em morte até a fuga dela com uma gangue de Los Angeles. Já vai se inscrevendo aqui no canal se você gosta de casos criminais não solucionados, assim como esse. Já deixa seu like aqui no comecinho do vídeo para me ajudar muito na divulgação. E agora, bora pro caso. Jen Elizabeth Spring nasceu em 2 de setembro de 1923 na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Jen cursou o seu ensino médio em Los Angeles, na Califórnia, e quando ela ainda era uma adolescente, ela costumava dançar em alguns teatros. Em 1941, ela se forma no ensino médio, tendo o sonho de, em algum momento, ingressar na carreira de atriz. Em 1942, a Jen se casa com um homem chamado Dexter Benny, que era um fabricante de plástico. E 6 meses depois do casamento, a Jen resolve pedir o divórcio, alegando que o Dexter era cruel com ela. Mas, no fim das contas, eles acabaram se entendendo e continuaram casados e tiveram uma filha que nasceu no dia 22 de abril de 1944, chamada Christine. E pouco tempo depois do nascimento da filha, o casal acaba se separando em 1946. Logo depois do divórcio, tanto Jen quanto Dexter queria ficar com a guarda da filha, então eles travaram uma longa batalha judicial para decidir quem ficaria com a custódia da menina. Até que em 1948, a Jen acaba recebendo o direito de ficar com a custódia da filha, e as duas vão morar junto com a Florence, que é a mãe da Jen, com o Edward, que é o irmão da Jen, e com a namorada do Edward, que é a Sofia, em um apartamento residencial que ficava no Parque La Brea, em Los Angeles. No mesmo ano, a Jen decide resgatar aquele sonho que ela tinha de se tornar uma atriz, então ela começa a trabalhar nesse mundo do cinema e até consegue fazer alguns papéis, alguns pequenos papéis em filmes, e até estava trabalhando em um musical que seria lançado em 1950. No dia 7 de outubro de 1949, era uma sexta-feira, como a Florence estava viajando até o Kentucky para visitar alguns parentes, a Jen pede para sua cunhada, a Sophie, para ficar tomando conta da sua filha, a Christina, que tinha 5 anos na época, porque ela precisava na rua resolver alguns problemas. A Sophie então perguntou o que ela faria naquele dia e mais ou menos em que horário ela voltaria. A Jen respondeu que ela iria se encontrar com o Dexter, que é o pai da Christina, para discutir com ele o valor da pensão e também para resolver as questões das pensões que estavam atrasadas. E também ela iria trabalhar em uma produção noturna para um filme que ela estava fazendo. A Sophie falou que então tudo bem, não tinha problema, ela poderia ficar tomando conta da Christine aquele dia. Então, por volta das 5 horas da tarde, a Jen saiu de casa. E às 6 horas da tarde daquele mesmo dia, algumas pessoas disseram que encontraram com a Jen em um supermercado. E às 7 horas, mais ou menos 2 horas depois que a Jen tinha saído de casa, ela liga para a Sophie e diz para ela que aconteceu um imprevisto, que ela vai ter que ficar trabalhando por 8 horas direto, então que provavelmente ela não chegaria em casa à noite, que ela poderia colocar a Christine para dormir, que muito provavelmente ela só estaria em casa pela manhã. Ela fala também com a filha dela, com a Christine, diz que tá tudo bem, diz que ela vai precisar trabalhar e por conta disso ela só vai chegar no outro dia de manhã, e pede que a filha vá dormir com a Sophie. A Jen tinha apenas 26 anos nessa época e depois dessa ligação ela nunca mais foi vista. Então, no sábado do dia 8, a Sophie ficou com a Christina em casa durante toda a manhã. Na parte da tarde, a Jen ainda não tinha aparecido, e quando foi tarde da noite, a Sophie já estava muito preocupada com aquela situação, porque a Jen não voltava para casa, a Christine já estava perguntando pela mãe dela, então a Sophie decidiu ir até a delegacia e reportar o desaparecimento da Jen. Mas como a Jen já tinha 26 anos,
Os policiais não puderam fazer de imediato um boletim de pessoas desaparecidas. Eles apenas disseram que estava tudo bem, que logo ela voltaria para casa, que em 1 ou 2 dias ela estaria de volta e que provavelmente estava tudo bem. No dia 9 de novembro, a bolsa que a Jen estava usando quando saiu de casa foi encontrada bem próximo da entrada do Griffith Park, e esse parque ficava aproximadamente a 8,5 km do apartamento onde Jen morava. A alça da bolsa da Jen estava rasgada, como se alguém tivesse puxado enquanto ela ainda estava segurando, e essa pessoa tivesse puxado com muita força, o que acabou rasgando a alça. Dentro da bolsa da Jen tinha um bilhete que dizia: Carter, não posso esperar mais, vou ter que ver o Dr. Scott. Funcionará melhor assim enquanto a mamãe estiver fora. E uma coisa muito estranha que os detetives identificaram na carta é que no final da carta, ao invés de terminar com um ponto final, ela colocou uma vírgula, como se não tivesse dado tempo dela terminar de escrever, ou como se ela tivesse desistido de escrever mais alguma coisa, ou se tivesse sido interrompida por alguém. E depois que eles encontraram a bolsa da Jen, 60 policiais e mais de 100 voluntários vasculharam todo o parque para tentar localizar mais alguma pista ou para tentar achar, quem sabe, a Jen, mas infelizmente eles não conseguiram encontrar mais nada. E como na bolsa da Jen não tinha nenhum dinheiro, nenhum cartão, só tinha mesmo aquele bilhete, a polícia começou a achar que teria sido um roubo que não deu muito certo, mas a Sophie acabou dizendo para os policiais que no dia em que a Jen saiu de casa, ela não estava levando nenhum dinheiro, então a polícia acabou descartando essa teoria de ter sido um roubo. A polícia não conseguia descobrir quem era Carter e quem era Dr. Scott, que a Jen se referia na carta. Os amigos dela, as pessoas da família não sabiam também, não conheciam ninguém com esse nome. Mas assim que a Florence, a mãe da Jen, chegou de viagem, ela foi imediatamente para a delegacia e disse para os detetives que ela se lembrava que tinha um homem chamado Carter que tinha buscado a Jen mais ou menos 2 vezes em casa. Ela disse que esse cara, ele não saía do carro, ele não entrava na casa dela, então ela não conseguiria identificar para os policiais como era esse tal de Carter, mas que com certeza ela se lembrava que a filha dela tinha alguma ligação com um homem com esse nome. A polícia até chegou a investigar todos os médicos daquela região que tinham como sobrenome Scott, mas eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência de ligação com esses médicos que eles conversaram com Jen. Ninguém tinha uma paciente com o nome ou com o sobrenome Jen. A polícia acabou descobrindo que quando a Jen era uma adolescente, ela se envolveu com um homem chamado Scott, e que esse homem era extremamente abusivo e até chegou a ameaçá-la de morte. Mas o advogado do Scott disse para os detetives que eles não tinham mais nenhum tipo de contato e que desde 1945 eles não se viam mais. A mãe da Jen logo foi para a mídia para pedir que se alguém soubesse alguma informação do paradeiro da filha dela, ou se tivesse visto a filha dela em algum lugar, era para entrar em contato com ela ou para entrar em contato com a polícia, e ela até chegou a oferecer uma recompensa de $1.000. E 3 semanas depois, acabou aparecendo uma nova informação. Algumas pessoas disseram que viram a Jen andando com um homem chamado David Ogun alguns dias antes do desaparecimento dela, mas o mais estranho disso tudo é que 2 dias depois da Jen ter desaparecido, o David também simplesmente sumiu. Jen tinha dito para Sophie que iria se encontrar com seu ex-marido para discutir algumas coisas relacionadas à pensão da filha e que depois disso ela faria algumas gravações noturnas do filme que ela estava fazendo. A polícia acabou indo investigar essa informação. Eles foram até o set de filmagem do filme que a Jen estava trabalhando, mas eles não encontraram nenhuma evidência de que teria alguma gravação naquele dia, nenhuma informação. Eles também conversaram com o Dexter e ele disse que não via a ex-esposa dele há mais de 2 semanas, há várias semanas, e ele tinha como álibi a nova esposa dele. E alguns meses depois, alguns agentes da alfândega dos Estados Unidos estavam perseguindo uma mulher que parecia muito com a Jen, que estava com um homem que parecia muito com o David, e os dois estavam com um outro homem chamado Frank Nicole. E esse homem chamado Frank Nicole, ele tinha desaparecido também 1 mês antes da Jen e do David desaparecerem.
Uma mulher chegou a falar para os policiais que ela tinha reconhecido a Jen, que ela trabalhava em um hotel e a Jen estava hospedada nesse hotel junto com o David e o Frank. E assim, foram muitos relatos diferentes de lugares diferentes, de Phoenix, de Arizona, até mesmo da cidade do México. Muitas pessoas diziam ter visto a Jen, o Frank, o David, os três juntos, mas quando a polícia ia investigar, eles acabaram não encontrando nada. Depois do desaparecimento da Jen, o Dexter acabou ganhando a custódia temporária da sua filha Christina e ele acabou fugindo para a Califórnia junto com a Christine e com a sua nova esposa. Muitas teorias sobre o misterioso desaparecimento da Jen foi levantada. Uma delas seria um aborto mal sucedido por conta do nome de um tal de Dr. Scott, e também um dos melhores amigos da Jen acabou indo até os policiais e falando que ele sabia que a Jen estava grávida de 3 meses e ela estava procurando várias alternativas para tentar um aborto. E uma das teorias mais loucas para mim é uma teoria de um detetive chamado Steve Hodnell, que trabalhou como detetive na Homicídios em Los Angeles. Ele acreditava que a Jen estava morta e o responsável pelo crime foi o mesmo assassino da Dália Negra. E o Steve também acreditava que o assassino era o seu próprio pai, o Dr. George Hodnell. A Jen e a Elizabeth Short, a Dália Negra, elas eram muito parecidas, as pessoas viam muita semelhança entre elas e também elas trabalhavam no mesmo ramo. As duas trabalhavam na indústria do cinema. E o Steve diz também que na época do caso da Jen, a polícia já estava tentando conectar um caso ao outro. Mas a Elizabeth, ela tinha sido assassinada e a Jen, ela estava desaparecida. Mas por conta da aparência delas e da profissão, eles acreditavam que era o perfil que o assassino buscava. E o Dr. George Hodnell, ele era muito investigado pela polícia no final dos anos 40, mas a polícia nunca encontrou nada formal que pudesse condená-lo. O Steve, ele chegou a escrever um livro relatando tudo isso. Ele dizia que na época o pai dele, o Dr. George Hodnell, trabalhava como alguns outros médicos que participavam de abortos em todo o tipo de meninas, nas meninas ricas e também nas meninas pobres. E ele acreditava que o tal do Scott era um dos médicos que trabalhava na organização do pai dele e por conta disso que a Jen estava em busca do Scott. E uma outra coisa que faz essa teoria chamar muita atenção é que a bolsa da Jen foi encontrada na entrada do parque e essa entrada do parque ficava a mais ou menos 400 quilômetros de distância da casa do Dr. George. Uma informação sobre o caso que eu encontrei e achei muito doida é que um frentista diz ter visto uma mulher muito parecida com a Jen junto com um homem bem apessoado, bem vestido, na casa dos 35, 40 anos. Eles chegaram no posto, o homem comprou combustível para o carro e a Jen começou a sussurrar para o frentista, parecia que ela estava com muito medo e ela pedia para que ele ligasse para a polícia e pedisse que a polícia seguisse aquele carro. O frentista até ligou para a polícia, mas quando a polícia chegou no posto, eles já tinham ido embora. O frentista não tinha anotado a placa e a única coisa que ele tinha a dizer sobre o carro é que era um conversível cinza meio azulado. E o mais insano disso tudo é que o Dr. George, ele tinha um carro muito parecido com esse carro que o frentista diz ter visto. Em 1950, o Dexter chegou a entrar com uma ação judicial para que a nova esposa dele registrasse a Christine como filha dela, mas o juiz acabou não aceitando esse pedido do Dexter porque eles não tinham certeza que a Jen realmente estava morta. Ela até então estava desaparecida, o corpo não tinha sido encontrado, o caso ainda estava em aberto, então o juiz acabou não aceitando o pedido do Dexter. As únicas evidências que a polícia tinha eram a bolsa e o bilhete que estava dentro da bolsa da Jen, mas essas evidências acabaram se perdendo, então hoje elas não existem mais. O corpo da Jen nunca foi encontrado, então esse caso é um caso não solucionado, com muitas teorias absurdas, mas muitas teorias que fazem um pouco de sentido. E se vocês quiserem saber mais sobre o caso da Dália Negra, é só deixar aqui embaixo pra mim que eu faço um vídeo e trago pra vocês. Vocês vão, assim, pirar com tamanha semelhança entre os dois casos.
É assim, bem bizarro. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Todas as terças e sextas nós temos vídeos novos por aqui, então se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!